não vá por hype para lugar nenhum. Vá para algum lugar, escolha um destino porque aquele destino está no seu coração, porque você quer muito ter essa experiência, porque você gosta da cultura, porque você tem curiosidade, por algum motivo que seja seu. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um especial para mim, porque vamos falar sobre os custos para ir para o Egito. Custos de hotel, passeio, passagem aérea, tudo. É verdade que o Egito é um lugar muito barato para viajar ou não? Ou o pessoal tá te enrolando aí na internet falando que o Egito é um dos lugares mais baratos do mundo para viajar? Vamos saber hoje nesse vídeo. Antes de começar o seu planejamento, você tem que decidir para onde você quer ir exatamente. E aí sim você começa a sua pesquisa. Tinham dois lugares que nós queríamos ir, que era o Cairo, nós queríamos visitar o Cairo, e nós queríamos ir para Hurghada. E aí, como é que você consegue fazer essa mescla, né? Você pode, obviamente, ficar alguns dias em um lugar e alguns dias em outro, ou você pode comprar tours, que você vai de um lugar para o outro, e depois você volta no mesmo dia, você não fica lá naquele lugar. E nós queríamos férias de relaxamento, sabe? Que você fica na praia, a gente queria férias de verdade. Então nós optamos de ir para Hurghada, ficar lá os 15 dias. Mas eu também queria ver as pirâmides. Só que não é perto, não se engane. De Hurghada para o Cairo são 5 horas e pouquinho de carro. E aí, não era uma coisa que a gente queria fazer, tipo alugar carro no Egito, porque a gente não sabe como funciona e etc. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar como é que eu conseguiria conhecer as pirâmides, mas não ficar lá no Cairo, como é que eu ia fazer para poder visitar as pirâmides e visitar todos os lugares que eu gostaria. Mas vamos começar do começo. Qual é o começo? Depois que você escolhe o lugar que você vai, que você quer ir, né, que você deseja ir, você primeiro precisa pesquisar se você precisa de visto para ir para lá. E sim, nós brasileiros precisamos de visto para o Egito. E quando você tira esse visto, ele tem uma validade de 3 meses. E aí o que que acontece? Você pode tirar um visto de múltiplas visitas, como se você fosse entrar e sair do Egito várias vezes, ou você pode solicitar um visto de entrada única. Você vai entrar e vai voltar para casa e ponto final. Você não vai voltar num curto período de tempo de volta, né, para o Egito. Esse visto você pode tirar antecipadamente online, ou você pode tirar diretamente no aeroporto. Você chega lá no aeroporto e na hora da imigração você vai solicitar o visto. Na verdade tem um lugarzinho lá que você vai, compra o visto, eles carimbam ou colam no passaporte e aí sim você vai passar na imigração. Mas eu optei por já sair da Alemanha com o visto. O que que eu fiz? Eu entrei no site próprio do Egito, né, do consulado lá do Egito, para poder solicitar o visto. E aí você paga $25, faz toda a solicitação, coloca os dados lá que eles pedem e o seu visto é enviado por você por e-mail. Eu achei esse jeito mais seguro, assim, mais seguro para mim, porque eu não queria, depois de uma viagem, chegar lá e não ter certeza como é que funcionava e tal, se eu podia pagar no dinheiro, se eu não podia pagar no dinheiro, se eu tinha que pagar, como é que funcionava. Então eu optei por fazer o visto online. Eu vou deixar para vocês o link de onde vocês também conseguem fazer o visto, porque quando você coloca visto para o Egito, tem muitas agências que fazem o visto, que solicitam o visto para vocês, mas elas cobram normalmente 65 euros por pessoa, e é muito caro. E no site do próprio Egito, você consegue solicitar o teu visto a $25, que é o preço que eles cobram também no aeroporto. É simples retirar no aeroporto, eu vi como é que as pessoas fazem, só que é necessário que você tenha exatamente $25 físicos para poder solicitar o visto. Se você tiver 25 euros, você vai solicitar, mas eles não vão te dar o troco. É isso que o pessoal fala quando eles vão tirar o visto diretamente no aeroporto. Eles não dão o troco, é como se fosse a mesma coisa. Mas realmente no Egito eles têm esse negócio de 25 euros, $25 como se fosse a mesma moeda. Então um dos primeiros gastos que você vai ter é o do visto, $25 por pessoa. E aí vamos começar a procurar passagens aéreas. É difícil. Porque você encontra muitas passagens baratas em baixa temporada, como você consegue também achar passagens em valores altos. Eu posso dizer que eu paguei um pouco caro na passagem do ano passado. Nós fomos do dia
18 de dezembro ao dia 3 de janeiro. Nós ficamos 15 dias, mais ou menos, no Egito. E, normalmente, quando você vai antes do Natal e fica até o Ano Novo, as passagens costumam estar um pouco mais caras. Quando você volta antes do Ano Novo, mesmo sendo depois do Natal, você ainda encontra uma passagem mais barata, mas para o Ano Novo fica realmente um pouco mais caro. Nós pagamos 660 euros por pessoa na passagem do Egito, que incluía 2 malas de porão de 23 quilos cada uma mala de 8 quilos, uma mala de mão e uma mochila. Eu levei 2 malas de mão, 2 malas, né, de despachar, não de mão. Diego levou só uma, mas eu quis levar tudo que eu podia, mais um pouco, porque eu não sabia que tipo de roupa exatamente eu poderia usar, se eu poderia usar isso ou aquilo, então eu quis estar prevenida, levei bastante coisa, mas eu vou contar aqui pra vocês que realmente não é necessário. Então, passagens compradas. Vamos começar a procurar o hotel, o lugar que a gente vai ficar. Nós optamos por ficar no resort all inclusive, né, com todas as refeições inclusa, não só todas as refeições normais, café da manhã, almoço e janta, como no meio do dia tem comida liberada à vontade, comida e bebida liberada à vontade para você. Fora que os resorts lá no Egito são bem bacanas, eles têm praia privativa. Na verdade, eu vi poucos lugares onde você consegue, tipo, estar no Airbnb, por exemplo, e ir à praia. É um pouco mais difícil, eu não vi. Normalmente as praias são realmente privadas, eles privatizam a praia ali junto com o hotel, para que eu acho que os turistas vá direto para um resort e não fiquem em outras localidades. Você até pode ficar, mas para você acessar a praia, eu vi que tem uns lugares, mas você tem que pagar para entrar, e aí naquele ambiente ali você vai ter acesso à praia. É assim que funciona lá. Pesquisando muito, eu pesquisei muito aqui no YouTube sobre viagens ao Egito, sobre as pessoas que foram para o Egito, especificamente em Hurghada. E eu fui olhando, né, observando os hotéis que as pessoas estavam, como que era e tudo mais. Existem os hotéis, os resorts all inclusive low cost, e existem os hotéis all inclusive mais luxuosos, assim. Eu confesso que eu gosto de uma coisa mais moderna, então eu optei ficar meio no meio termo, porque os hotéis luxuosos você consegue aí pagar uns 8 mil euros, tem hotel de 10 mil euros para esse período, né, de 2 semanas, que são realmente mais caros. E tem os low cost que você consegue pagar aí uns 800 euros para ficar o mesmo período nesse hotel, só que ele tem uma estrutura diferente e tal, e a gente queria ter uma experiência boa, já que eu já estava indo para lá, eu ia passar as minhas férias, o meu final de ano, eu queria ter uma experiência boa, não queria gastar dinheiro, apesar que eu não acho que viagem é gastar dinheiro, eu não acho, eu acho que é investimento. É claro. Mas quando você tem uma experiência ruim numa viagem, quando a viagem não sai como você espera, aí eu acho que foi um gasto de dinheiro, não foi um investimento, porque aquele dinheiro foi jogado fora, basicamente. Então nós começamos a procurar os resorts, e eu queria um meio termo para ter uma experiência boa, e eu comecei a procurar só hotéis 5 estrelas, porque eu vi que os hotéis 4 estrelas, os resorts, né, 4 estrelas e 3 estrelas, eles eram meio duvidosos e eu não queria ter esse tipo de experiência. Então, eu comecei procurando só os hotéis 5 estrelas. Depois de muita procura, eu decidi ir para o Bellagio, eu vou botar aqui o nome completinho dele, Bellagio Spa Resort. Ele era um hotel maravilhoso, assim, visivelmente, né? Tô falando das fotos agora que eu vi no Booking, porque eu sempre reservo pelo Booking. Vou deixar também meu link aqui do Booking pra vocês. Eu fiz a reserva desse resort e as fotos pareciam ser muito bonitas. Eu optei por ficar em um bangalô, que era uma coisa mais reservada, e tinha um local ali onde você podia tomar sol mais reservado também e tal. Eu paguei para 2 pessoas durante toda essa estadia, do dia 18 ao dia 3 de janeiro, eu paguei 1.780 euros para 2 pessoas, todas as refeições inclusas e etc. Chegando lá, começaram as surpresas. Realmente era o bangalô, do jeitinho que estava na foto, só que ele não era, como eu posso dizer, bem aquilo que eu esperava. Ele tinha um cheiro estranho, era mal acabado. Pensa, era um hotel 5 estrelas e mesmo assim a gente passou por esse tipo de situação logo na chegada. Como eu reservei pelo Booking, nós tínhamos um concierge que ficava à nossa disposição para qualquer coisa que acontecesse. Eu sou rica!
Porque lá no Egito, pelo menos nesse resort que nós ficamos, tinha essa questão que quem vinha do Booking, quem reservava pelo Booking, ia pra lá, a gente tinha direito a um concierge que eles colocavam como se fosse o pessoal que reserva pelo Booking mais VIP do que os outros. Isso foi o que eles me explicaram. E o pessoal que reserva pelo TUI e outras plataformas que existem aqui na Europa para você reservar resorts, eles não tinha assim o concierge, a gente tinha até uma identificação, a gente tinha uma pulseira azul dizendo que a gente era do Booking e o pessoal tinha outras pulseiras de outras cores. E aí o concierge veio logo que a gente chegou. E aí ele falou, qualquer problema, você me procura, aí me deu o WhatsApp dele, eu poderia escrever pra ele a qualquer hora do dia ou da noite, etc. E aí eu cheguei naquele bangalô, que eu vou botar a foto aqui pra vocês de como é no Booking. E eu fiquei tanto que decepcionada, eu fiquei pensando, caramba, não acredito que eu paguei 1.780 euros e é assim, e tinha um cheiro de podre, sei lá, dentro. Ai, que nojo! E eu fiquei com aquele negócio, sabe, tipo, ai, não é possível, eu não quero ficar aqui todos esses dias. E aí eu escrevi pro concierge, falei com ele a situação e falei, eu gostaria que você me mudasse de quarto. E aí eu expliquei que era aniversário do Diego, também final do ano aniversário dele, que a gente queria ter uma experiência bacana, que era a nossa primeira vez no Egito, sabe? Eu não falei, sabe? Não cheguei com os pés na porta. Eu fui gentil e tentei explicar a minha situação pra ele. E aí ele falou, vem aqui que a gente vai conversar. E aí, por fim, gente, vocês têm que ter muita atenção. No início, ele queria um valor, assim, ele falou, eu te boto em um quarto tal, uma suíte com hidromassagem, você tem que pagar X extra. Eu falei, não vou pagar. Ele falou, tipo, 700 euros extra. Eu falei, não vou pagar, eu já paguei 1.780 euros, não vou pagar. Aí, ele foi diminuindo. 650, eu falei, não vou pagar. 600, não vou. Gente, ele chegou no nível de falar 50 euros. Quando chegou no 100, dessa contagem dele aí de quanto eu tinha que pagar mais, eu falei, olhei pro Diego e falei, eu vou pagar os 100 porque eu não quero ter uma experiência ruim aqui. Eu falei, então tá bom, os 100 eu aceito, eu pago. Pra você me mudar pro quarto melhor. Eu falei, mas eu quero ver o quarto antes. Ele, não, o quarto vai ser uma surpresa, mas você vai gostar e tal. E aí eu fiquei assim, mas eu aceitei, porque aquela situação que a gente tava no bangalô não tinha como ser, não tinha como continuar ali tantos dias com aquele fedor, com aquela situação, não tinha. E no fim ele falou, não, 50 euros. No final ele falou, eu tô brincando, você não precisa pagar nada, a gente vai te mudar de quarto. Aí ele falou, você quer mudar agora ou você quer mudar depois? Eu falei, eu não quero mudar agora. Aí ele mandou uma pessoa lá retirar todas as minhas malas e levar para o outro quarto que ele tinha me trocado. Nós fizemos tudo oficial. Assinamos os papéis trocando de quarto e tal, sem nenhum custo adicional. Mas, obviamente, a gente, deu um agradecimento a ele por essa mudança de quarto, por ele ter entendido a nossa situação, até porque ele não tinha nenhuma obrigação de mudar a gente de quarto, porque aquele era o quarto que eu tinha reservado. Enfim, mas ele também, obviamente, queria uma boa avaliação minha e tal, então ficou, tipo assim, bom pra todo mundo. Ficou bom pra mim, ficou bom pra ele. E o quarto era incrível, vou botar foto pra vocês do quarto em si, da vista que era maravilhosa, que a gente tinha todas as manhãs do mar. Ai, foi maravilhoso, eu achei tudo incrível. E aí eu vou contar pra vocês como é que funciona o hotel. De manhã cedo tem o café da manhã já a partir das 7 da manhã, o café já começa, e aí o café vai até às 11, aí eles dão uma pausa de 11 a meio-dia, e aí meio-dia começa a servir lanches pequenos e o almoço começa às 1 da tarde. Só que esses lanches que começam ao meio-dia, eles vão de meio-dia até o horário da janta, que fica lá disponível o tempo todo. Hambúrguer, cachorro-quente, pizza, salada, frutas e etc. Tudo liberado o dia todo para você. Fora vários locais dentro do próprio hotel que tinha bebidas, que você ia lá e falava, eu quero uma coca, eu quero uma água, eu quero sei lá o que, ou eu quero uma bebida, eu quero uma pina colada. Tinha um menu lá de bebidas e tal. Era bem bacana. E aí logo depois, assim, às 1 da tarde começava o almoço, e o almoço ia até às 3 da tarde. Depois disso continuava lá a área de petisco toda liberada, aberta, pra gente comer o quanto quiser à vontade. E aí à noite começava o jantar. O jantar ele ia de 6 às 9 da noite, aí depois ele dava uma pausa de 1 hora e tinha um jantar mais tarde, caso você perdesse esse jantar, às 10 da noite começava um novo jantar e ia até às 11. Pra você, caso, sei lá, você saiu, não voltou a tempo do jantar, você perdeu, e aí tem esse jantar mais tarde pra quem perdeu o jantar do horário normal. E todos os dias era um menu diferente. No nosso hotel tinham 5 restaurantes, 3 deles a gente podia entrar e comer à vontade, e 2 deles precisavam de reserva, que eram uns restaurantes mais refinados, tipo restaurante de sushi e tal, esses tinham que ter reserva, ou restaurante italiano
tinha que ter reserva. Que é um dos restaurantes e ele tem que ter reserva, né? Reservation, é. Reservation, tem que ter. Aqui é uma decoraçãozinha e aqui tem outro restaurante, mas hoje tá fechado, não sei por quê. E aqui é um restaurante ao ar livre, vamos ali ver. Aqui tem peixe também, porque hoje é o dia do peixe em todo lugar. Aqui tem peixe e aí eles assam pra você. Mas nos outros restaurantes que eram livres, cada dia da semana era comida típica, por exemplo, hoje vai ser comida grega, hoje vai ser só frutos do mar, hoje vai ser italiano. E aí quando tinha, por exemplo, coisas italianas nos restaurantes, o restaurante italiano ele ficava fechado, então eles ficavam fazendo meio que um rodízio. Era, gente, muita comida assim, à vontade. Então esses 1.780 euros estava incluso tudo isso, a piscina, as piscinas que tinham um monte, e a praia, né? A única coisa que não tá incluído nesse valor é o spa. Tem um spa dentro do hotel, mas o spa é tipo como se fosse uma loja, né? Porque você paga a parte. Tem cabeleireiro dentro do hotel também, que você também paga a parte, não tá incluso. Tá incluso a comida, a bebida, o quarto, as piscinas e a praia privativa. Recomendo super, vale muito a pena. Então, um hotel 5 estrelas, ele vai custar mais ou menos isso, uns 1.800 e tal naquela época. Agora, para esse ano, os hotéis estão tudo a mais de 2.000 euros, hotéis 5 estrelas. Não são os tops hotéis, é os hotéis medianos. O hotel 5 estrelas do Egito é um hotel 3 estrelas pra gente. A referência deles de 5 estrelas não é meio 5 estrelas, sabe? É um pouco diferenciado. Então, vamos lá. A gente tem já o visto, a passagem, né, o ticket do avião e mais o hotel. Esses foram os gastos fixos que você tem na viagem. Agora vamos falar de gasto extra. Se você quiser ter uma excelente experiência no hotel, ainda que ele seja all inclusive, você tem que dar atenção às pessoas que estão te servindo. É assim que nós fazemos e nós sempre temos uma experiência maravilhosa. Que significa que sempre vai ter um garçom te servindo. E se você ali der uma gorjeta pra ele, ele vai querer te servir sempre porque ele sabe que você dá gorjeta. E ele vai reservar a mesa pra você, ele vai sempre estar ali à tua disposição, sabe? Ele vai te dar uma atenção especial, diferente das outras pessoas. Então, eu e o Diego a gente sempre gosta de fazer isso. Uma que é por agradecimento, apesar da gente já ter pago, as pessoas estão ali, são extremamente, assim, simpáticas, estão ali, sabe, nessa época festiva, que tá todo mundo de férias, as pessoas estão ali trabalhando muito, muito, muito. Então, a gente também gosta de transbordar na vida de outras pessoas. Então, a gente sempre dava gorjeta no café da manhã e no almoço, a gente sempre dava gorjeta para as pessoas que atendiam a gente. Então, em cada restaurante tinha uma pessoa já fixa que reservava as coisas pra gente e falava, vocês vão vir aqui hoje no restaurante. Então era uma briga dos restaurantes pra onde que a gente ia comer. Ele falava, hoje é aqui com a gente. Então, pra você ter esse tipo de experiência, não é porque o hotel é all inclusive que você não vai gastar mais nada. Você precisa, né, transbordar na vida de outras pessoas. Então, nós tivemos uma ótima experiência desse jeito. Então, aí eu posso dizer que a gente gastou aí mais uns 100 euros de gorjeta para todos esses dias, porque a gente sempre dava nos restaurantes que a gente ia, sabe? Se a gente tomasse café em um restaurante, a gente dava ali. Se a gente almoçasse no outro, a gente dava. Mas se a gente almoçasse no mesmo restaurante que a gente já deu a gorjeta pro nosso garçom, a gente já não dava porque a gente já deu. Era tipo assim, a gente colocava uma gorjeta por dia por restaurante, pra gente, senão a gente ia ficar o tempo todo dando gorjeta. Você tem que separar aí, se você quiser fazer, obviamente. Separar aí mais uns 100 euros de gorjeta. Lembrando que 1 euro equivale a 53, 54 libras egípcias lá no Egito. Só pra você fazer a conversão de quanto que é, e aí depois você pode fazer a conversão pra real de quanto custa libra egípcia pro real, para você ter noção de quanto você vai gastar. Esse era um gasto extra que nós optamos em ter. Outro gasto que nós tivemos lá no Egito foram os passeios. E aí eu vou pegar meu celular aqui para mostrar para vocês quais foram os passeios que nós fizemos. Vou falar aqui os passeios extras que nós fizemos e quanto custou cada passeio. Nós fizemos um passeio pela Ilha Gifton, com almoço e esporte aquático inclusos. Nós pagamos 45 euros e 96 centavos. Não por pessoa, para nós dois. E aí tá incluso o transfer, eles buscam você no hotel, você escreve qual é o hotel, eles buscam você e aí vai levar você pro lugar lá da atividade. E aí nós fomos para essa Ilha Gifton, eu vou botar para vocês aqui, incrível.
Nossa, a viagem do Egito mora no meu coração, foi a melhor viagem da minha vida. No caminho dessa ilha, né, de barco, nós paramos, que é você botar aquela mascarinha e ver os corais, e aí o barco para no meio do oceano, ali onde tem os corais, para você entrar na água e fazer o snorkeling ali com a máscara. E aí tava incluso também o almoço no barco, aí tem churrasco, eles têm tipo uma cozinha dentro do barco, eles fazem almoço pra todo mundo. A pessoa que não sabe comer em pé. Eu posso dizer que a atividade ela fala mais coisas do que realmente você vai ter. Porque, por exemplo, essa atividade era uma atividade de 8 horas, era uma atividade do dia todo. Só que eles te buscam no hotel e eles vão buscando outras pessoas em outros hotéis. E tudo isso tá contando o tempo. Nós chegamos lá no barco e ficamos, acho que umas 1h30 mais ou menos no barco, esperando pro barco sair. E aí, então, fomos pra ilha, que demorou mais umas meia hora até chegar na ilha. E na ilha nós ficamos em torno de 2 horas e pouca. E aí, na volta, teve outro passeio, outra parada que a gente podia fazer, que é andar naquele banana boat, que é um monte de gente, assim, numa banana, e vem uma banana, né, que boia. Vou botar uma foto pra vocês entenderem. E vem um cara puxando com jet ski, vai levando aí você. A gente não quis fazer, mas as pessoas do nosso barco quiseram fazer, então o barco parou ali, as pessoas fizeram as atividades, então tudo isso, essas situações está inclusa nessa hora de 8 horas. Mas o passeio em si não dura 8 horas, é mais por conta desse vai levar, busca no hotel, aí espera no barco até o barco sair e tal, e acaba isso demorando bastante. Pode achar por um valor mais barato. Eu também reservo sempre pelo Get Your Guide, e eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês entrarem e olharem, caso vocês vão ao Egito. Outra coisa que eu fiz foi um tour guiado em Hurghada mesmo, na cidade, um tour da cidade. Porque nós queríamos saber se era seguro sair do hotel sozinhos ou não. Porque o hotel, ele tem tudo. Ele tem loja de souvenir, ele tem cabeleireiro, ele tem spa, ele tem tudo. Ele não quer que você saia, porque na rua, né, no centro da cidade, é muito mais barato as coisas. Então ele quer que você gaste ali. E quando nós chegamos, eles falaram pra gente não ir na rua, que era perigoso, não sei o que mais. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse tour privado, né, ali privado que eu digo não, um tour com algumas pessoas pela cidade. E aí o guia falou pra gente que a cidade era extremamente segura, que nós não precisávamos ter medo. Ele explicou pra gente como era que a gente utilizava o transporte, não o transporte público, não é pra gente. A gente precisa pegar o Uber, os táxis, ele também não indicou usar táxi normal, ele indicou usar o Uber e comprar pelo aplicativo. E do nosso hotel até o centro, a gente gastava mais ou menos 4 euros de Uber para ir, 4 euros para voltar até o centro. E é realmente super seguro. O centro também, as pessoas não mexem com você, nada acontece. Então, pode ser que o dia que você for ao Egito, a pessoa vai dizer, não sai do hotel porque é perigoso. Pelo menos em Hurghada, que foi onde nós fomos, realmente é super seguro. Nós fomos diversas vezes no centro depois desse tour guiado que nós fizemos e pegamos essas dicas. Então fica a dica de quando você for para um lugar que você não sabe se é seguro ou não, faz um tour guiado e você vai pergunta pro cara do tour como que é lá e tal, porque ele é um cara local, ele vai te saber dizer realmente é perigoso, não é. E para esse tour guiado, eu paguei 9 euros por pessoa, eu paguei 18 euros para mim e para o Diego. Eu achei extremamente barato e super valioso. Ele vai em muitos pontos dentro da cidade, muitos pontos locais também para a gente ver como que é a rotina. Nós fomos no mercado de peixe de Hurghada, fomos na marina também, fomos nos mosqueiros que falam? Mosteiros. Fomos também visitar, foi muito, muito bacana. Achei que valeu super a pena 18 euros o tour e deu essa ideia de como que realmente é a cidade. É segura, não é segura? A gente se sentiu muito bem depois de fazer o tour, muito bem assim, mais seguro em sair do hotel sozinhos.
O outro passeio que nós fizemos foi uma aventura de quadriciclo e buggy no deserto, com transfer. É o que está escrito aqui na descrição. Esse custou 68 euros para 2 pessoas, então foram 34 euros por pessoa. Também é uma atividade de 8 horas, e essa atividade é a mesma coisa das outras, não dura 8 horas em si. Essa foi uma atividade que eu gostei, posso dizer. Gostei da atividade, mas não acho que valeu muito, ou pelo menos eu acho que eu escolhi a firma errada, porque os carros eram muito, muito velhos. Inclusive, o carro que eu estava, ele pifou no meio do caminho, e o pessoal foi embora e me largou lá. No meio do deserto, eu não sabia pra onde ir, o povo não foi buscar a gente. E aí, por sorte, a gente se encontrou depois, conseguimos fazer o carro pegar, nos encontramos lá no lugar onde o pessoal tava, porque esse passeio tá incluso também uma dança lá deles, que você vai pra um lugar e lá tem um churrasco, você come e assiste lá a apresentação. Isso estava incluso. Então, no final, depois de andar no quadriciclo e nesse carro do buggy, né, nós fomos para esse lugar da apresentação. E foi nesse finalzinho do buggy para a apresentação que eles perderam a gente, que o nosso carro pifou, e foi isso que aconteceu. Eu achei, assim, ruim da parte da firma, porque simplesmente eles nem souberam que a gente ficou perdido lá. Imagina se a gente não tivesse conseguido realmente se achar e voltar, né, no meio do deserto. Então, por isso que é importante você pesquisar com atenção qual é a empresa que você está reservando. Não vai só pelo preço, para você ver que nem foi um preço extremamente barato, mas não vá só pelo preço, leia as avaliações das pessoas, o que as pessoas estão dizendo da firma e tal. Porque tinham outras firmas lá no mesmo local que nós fomos, tinham outras firmas, e os carros estavam em ordem e o nosso não estava. Então foi um dos passeios que valeu a pena pela experiência, mas achei que tipo assim, eles vendem mais o glamour de você vai fazer isso, aí você vai andar no camelo. Realmente tinha isso, apesar de eu não gostar de, tipo, dessa exploração dos bichos, tinha. E não era uma coisa que você não podia fazer, você tinha que fazer, você tinha que andar no camelo. Ele meio que praticamente te empurra pra você andar no camelo. Mas é tipo assim, o camelo, você não fica horas e horas andando no camelo. Você sobe nele só pra ter experiência, ele dá uma volta, assim, um círculo, e depois eles abaixam e você desce. E é assim que funciona. Pra resumir aqui pra vocês, que eu falei pra caramba. Essa atividade que tava incluso, o quadriciclo, o passeio de buggy, a apresentação e fora o andar no camelo também. Que a gente vai numa aldeia beduína, e aí eles mostram como que é feito o pão lá, a menina fica lá fazendo. E aí depois ele vai lá e te leva até o camelo. Aí tem um lugar ali que você pode fazer, você pode comprar coisas naturais que eles fazem, e aí eles explicam um pouco da história. Por essa parte vale a pena, explica um pouco da história deles lá e tal. Então, essa foi mais uma atividade que nós fizemos lá no Egito. Então, tudo isso você tem que incluir extra na tua viagem, né? Caso, obviamente, você queira fazer. Porque não é só tipo, é all inclusive, não vou gastar mais nada. Vem os gastinhos aí que você nunca tá esperando. Por exemplo, no passeio de buggy, eles tiram muitas fotos, e do quadriciclo, eles tiram muitas fotos e depois eles te vendem essas fotos por uns 40 euros por pessoa. Independente se você tá em 2 pessoas, vai ser 40 para cada um. Não é pro casal, é por pessoa. Então também tem que ficar atento que as fotos que eles vão tirando não é de graça. Eles vão te cobrar por elas. Later from this, leave in the water. Leave the water like 15 minutes. After 15 minutes, take shower by this. Um outro passeio que nós incluímos nessa nossa viagem ao Egito foi ir de Hurghada para o Cairo. Ai, esse foi um passeio, foi incrível, mas extremamente cansativo. Não recomendo, por conta que é pouco tempo para você visitar o Cairo um dia. Foi a mesma coisa que eu falei aqui da visita a Paris. Eu vou deixar linkado para vocês verem. Um dia é muito pouco. De Hurghada para o Cairo não dá, é pouquíssimo. Ainda mais em épocas festivas como Natal, final de ano, tá todo mundo de férias. É pouco tempo, acredita em mim.
não faça. Eu fiz, mas não faria de novo. Então, essa atividade de ir de Hurghada para o Cairo, tá tudo incluso. O transfer, entrar nas pirâmides, eles te levam até as pirâmides. Ir para o Museu do Cairo também tá incluso. A entrada, o ticket do museu lá no Cairo também tá incluso com guia. E um passeio de barco no Nilo também está incluso. E almoço, tá tudo isso incluso nesse passeio aqui que eu vou falar para vocês. Eu paguei 206 euros para 2 pessoas, então 103 euros por pessoa. Eles buscaram a gente 1 da manhã no nosso hotel, na porta do nosso hotel. Nos levaram até o Cairo, de lá fomos direto para o museu. Ficamos lá no museu com guia. Depois a gente volta para a van, vai para as pirâmides, e aí eles contam a história das pirâmides, levam a gente e tal. Eles vão tentar vender para vocês andar de camelo lá nos lugares lá na pirâmide, só que eles cobram mais caro do que se você pagar lá dentro mesmo para poder andar no camelo. Então tem essas coisinhas extras que você tem que ficar atento. O próprio guia tenta te vender o extra quando ele tá com você lá fazendo as coisas, né? Mas nós não fizemos, não andamos no camelo porque tadinho do bichinho, né? Um calor desgraçado e ficar um povo em cima do bicho é triste, não fizemos. Mas pagamos esse valor para tudo isso. Depois que nós fomos para a pirâmide, nós almoçamos, fomos para um restaurante, foi maravilhoso, restaurante ótimo, com vista para as pirâmides, foi incrível. Tivemos também uma parada em um lugar para poder ver perfumes e essências e tal. Aí teve toda uma apresentação e eles te mostram e obviamente tentam te vender. Eu caí nessa, comprei. Não comprei perfume, mas eu comprei um creme lá que eles mostraram todas as coisas do creme, o creme egípcio maravilhoso. Paguei o olho da cara, paguei 70 euros por um negocinho de creme de 30 ml e um outro lá que é um óleo essencial que é para resfriado e gripe e tal, de 20 ml. Então, em 50 ml eu gastei 70 euros. Gente, os egípcios, eles sabem te vender as coisas. A gente acha que o brasileiro é esperto, mas eles, estão anos de luz na nossa frente. Eles são muito mais espertos que a gente. Eu caí na lábia deles várias vezes. Nesse lugar que nós fomos fazer esse tour, eu caí na lábia deles e gastei dinheiro, posso falar. E aí fomos nesse passeio, né, de barco pelo Nilo e eles contam, o guia conta a história do Nilo e tudo mais. Foi maravilhoso, incrível. Depois disso, a gente volta do Cairo para Hurghada, mais 5 horas de viagem. Então, é uma viagem extremamente cansativa para você fazer tudo num dia, porque você acorda muito cedo, aí você vai lá no transporte esse tempo todo, faz todas essas atividades para voltar depois mais 5 horas. É puxado. Então, eu recomendo que, caso você queira ir de Hurghada para o Cairo, você vá de avião e você fique pelo menos 2 dias no Cairo para você conhecer e tal, mas eu não acho necessário mais dias no Cairo do que 2 dias, na minha experiência, tá? Pode ser que tenha gente que ame o Cairo e ame ficar lá, mas não é o meu caso. For skin. More rapid, more nice to smell it. Thank you. Outra atividade que nós fizemos, e essa foi extra, nós já estávamos lá quando eu reservei, foi o mergulho com oxigênio. Primeiro, eu não queria fazer esse mergulho porque eu tinha medo, né? Mas depois que nós fizemos o de lá na Ilha Gifton e ver os corais e tal, e como o mar do Egito é incrível, como o mar vermelho, que não é vermelho, é azul, é um azul assim inacreditável e a gente ficou muito tentado a ter essa experiência do mergulho com oxigênio. E aí eu entrei novamente, pesquisei sobre e fiz uma reserva que eu paguei 38 euros para 2 pessoas, o mergulho com oxigênio. A mesma situação, eles buscam a gente no hotel,
levam a gente até o barco, e aí o barco vai para um lugar onde você vai fazer o mergulho com instrutores. E aí as roupas estão inclusas, todo um preparo para você, como é que você respira debaixo da água, como é que as coisas funcionam caso entre água na sua máscara, caso você sinta pressão na cabeça, sabe? Eles dão todas essas instruções para você lá na hora que você vai fazer a atividade. Então, é o seguinte, é bom você estar com o inglês afiado, porque você vai receber essas instruções em inglês. Normalmente, você pode optar em fazer a atividade em outro idioma. Eles têm, às vezes, em espanhol, alemão. Em português, dificilmente tem, mas normalmente tem espanhol, alemão, francês, italiano. Você pode escolher. Eu comprei em alemão, porque como era uma coisa mais técnica, eu fiquei com medo de ficar meio perdida no inglês, ou sei lá, ficar meio, não entender direito e tal, então eu optei por fazer a atividade em alemão. Mas chegou lá na hora, eles não falavam alemão, falavam inglês, e aí teve que ser inglês mesmo. O que eu recomendo é, aprenda inglês, porque você vai precisar dele em muitas situações, onde você acha que não vai precisar e acaba precisando. Voltando, eles deram as instruções e a gente pulou, né, na água, pulou assim, eles colocam todo o equipamento, ensina como usa o equipamento, como é que você respira, tudo eles ensinam. E aí colocaram os equipamentos na gente, pé de pato, a roupa, tudinho, e aí eles seguram você, te joga na água, e quando você cai na água com aquele troço extremamente pesado, você afunda, mas você não afunda e vai lá no mar, lá embaixo não. Você afunda, mas aquela roupa, ela tem meio que uma boia a princípio, então você vai e você sobe de volta com aquela roupa e você fica ali na água, em cima ali ainda. E aí vem um instrutor para 2 pessoas, então era um instrutor do mergulho para mim e para o Diego juntos, e aí eles separam em grupos, ainda mais se for muita gente, é um instrutor para 2 pessoas. Se tiver mais gente, aí vai o grupo 1, grupo 2, grupo 3, assim sucessivamente. O instrutor vai falando assim para você. Primeiro você fica ali em cima na água, ainda com a cabeça para fora, mas você põe a cabeça toda com o negócio, né, para você começar a entender como é que você respira debaixo da água. E é a hora que dá o pânico. E dá, gente. Porque você vê o quão incrível é aquele mar, sabe, uma imensidão, e você desse tamanho assim, igual uma formiguinha. E você entra em pânico. Eu vi muita gente entrando em pânico e me tira daqui, eu não quero, socorro. Muita gente aconteceu lá junto, né, de fazer isso e eles terem realmente que tirar da água a pessoa falar, não quero, não vou fazer, não é pra mim. Então, pode ser que você compre o teu ingresso e fale, é isso que eu quero fazer, e chegue lá na hora, te dê um pânicozinho. Então tem que muito estar a tua cabeça boa pra você não ter esse tipo de situação, sabe? Porque a tua cabeça começa a pensar, meu Deus, eu vou morrer aqui. E aí você tem que, sabe, coisar a tua cabeça e respirar direito pra não entrar água. E é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. E aí, antes da gente começar a descer, literalmente, eu comecei a ficar respirando assim, sabe? Muito ofegante, desesperada, e o instrutor fala, tá tudo bem, não sei o que, tá tudo bem com você? Eu falava, não, tá tudo bem, e aí controlando a minha cabeça, gente, é uma loucura ao mesmo tempo, você controla a sua cabeça e respira, e aquela imensidão, e vários pensamentos vêm, é difícil, confesso. Nós começamos devagarzinho, e aí eu consegui controlar minha cabeça, né, que tá tudo bem, porque você não pode ficar lá embaixo respirando igual a maluca, você vai se cansar. Não dá pra fazer isso, você tem que respirar devagar, sabe? E ir devagarzinho. E aí, o que aconteceu? A gente começou a descer, e aí, como tem uma boia ali que eles enchem de ar pra você ficar em cima, ele começa a tirar devagarzinho aquele ar, e aí você começa a descer junto com o instrutor, e respirando. É incrível como é que você consegue respirar com o negócio atrás de você, debaixo do mar. Eu não consegui entender, mas foi a melhor experiência da minha vida. A melhor de todas que eu já tive foi essa. E aí ele começa a te ensinar como é que se respira, e aí você vai descendo, e eu vi tanta coisa, eu vi a raia lá embaixo, os peixinhos, os grupos, e eles vêm aqui em você e falam, oi, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Incrível, eles não têm medo, eles vêm literalmente, fica passando assim ao seu redor, gente. Eu até me arrepio, porque foi a melhor experiência da minha vida, foi fazer um mergulho. O mar do Egito realmente é inacreditável, o mar vermelho é incrível, aquela imensidão. Aí essa atividade, tipo 200%,
Foi incrível, façam. Depois vem aqui e comenta o que vocês fizeram e como foi pra vocês. Outra coisa que acontece, que eu não falei, que no mergulho, eles tiram fotos e depois eles vendem aquelas fotos por 25 euros por pessoa. A mesma coisa, independente se vocês estão em 2 pessoas, cada pessoa vai pagar 25 euros pelas fotos. E se você falar, eu só quero para uma pessoa, ele vai te dar só as fotos que está você. A foto que está outra pessoa junto com você, ele não vai te dar. Então, eles fazem isso para que você acabe tendo que optar em escolher as duas pessoas, pagarem para as 2 pessoas. Caímos nessa também. Eu comprei as fotos do mergulho. Você é burro? Por quê? Ai, gente, me deixa. Foi porque eu achei que eu queria essas fotos. Apesar de eu ter levado a minha Action, né, que ficava debaixo d'água, o Diego filmou pra mim, porque eu não conseguia me concentrar em respirar e filmar. Eu só podia fazer uma coisa. O Diego fez toda uma gravação, vou botar pra vocês aqui, foi maravilhosa. Eu queria de recordação as fotos profissionais que o rapaz lá fez da gente debaixo d'água e foi incrível. Teve essa última, né, experiência do mergulho, que foi maravilhoso, e depois nós não fizemos mais nenhuma atividade, assim, fora do hotel. Fizemos o spa do hotel, que nós pagamos extra também, 150 euros. Eles conseguiram nos enrolar de novo para 2 massagens, 2 dias, um logo que a gente chegou e um no final da viagem, massagem. E teve também o banho egípcio lá, que é meio turco, meio egípcio, que eles te esfregam com uns negócios que quase arranca teu couro, depois te deixa de molho, aí você vai para um lugar de ar quente que fica ali te tostando. É bacana a experiência, mas não farei de novo no dia que eu voltar ao Egito. Outra coisa que nós fizemos dentro do hotel foi o aquário lá com os peixes, que eles ficam tirando te mordendo, assim, mordendo seu pé. Nós fizemos 2 vezes, pagamos 20 euros cada vez para 2 pessoas. Então, 10 euros por pessoa cada vez que nós fizemos. Nós fizemos 2 vezes, então gastamos aí mais 40 euros dessa atividade aí de ficar ali com os peixinhos no seu pé. Essa foi mais uma coisa que a gente foi enrolado por eles e fizemos. Então, fique atento que eles vão tentar te enrolar de verdade. Teve uma festa maravilhosa de Natal, também de Ano Novo. A gente tinha também dentro do resort animadores, todos os dias eles faziam yoga, faziam esporte aquático na piscina lá, ali, esporte de verdade com você, e eles estavam ali o dia todo animando a gente. Sempre tinha alguma coisa à noite, depois do jantar, tinha apresentações lá, eles fizeram um palco. O pessoal realmente tenta disponibilizar assim, o melhor, como que eu posso dizer, a melhor experiência quando você tá lá. As pessoas do Egito são extremamente simpáticas, nós não tivemos nenhum problema lá, nenhum. Passeamos sozinhos, não tivemos problema. No hotel as pessoas eram sempre solícitas, solidárias, atenciosas, educadas, respeitosas. Na rua, a mesma coisa. Então, é um lugar que gostei demais da experiência. A gente quer voltar pro Egito, porque realmente foi a melhor experiência que nós poderíamos ter. Foram férias incríveis, foram dias incríveis, mas não custou barato. Mas tudo vai depender de como você faz a sua viagem. Se você é uma pessoa que tanto faz o lugar que você tá, como que é o lugar, você vai conseguir um hotel super barato que vai aí reduzir pelo menos a metade do custo que foi o hotel que nós ficamos. Então, tudo vai variar de pessoa por pessoa.
Mas essa foi a minha experiência, o melhor jeito que eu encontrei de ter uma experiência incrível no Egito. E eu realmente tive uma experiência incrível. Sou muito grata pela oportunidade de ter ido, sabe? Por ter tido condições de ter, né, feito tudo que eu queria e mais um pouco nessas férias. Valeu super a pena. Eu trouxe muitas coisas de lá, muitas lembranças, tanto em fotos, e trouxe lembranças também, coisas, né, do Egito. Visitamos um lugar lá de papiro. Eu comprei papiro mágico, que ele fica claro de dia e quando apaga a luz ele transforma em outra figura incrível. Trouxe muitas coisas do Egito também, que foram esses gastos, né, de souvenirs e tal. Eu não vou colocar aqui porque é pessoal, depende do que você vai comprar. Às vezes você não vai gostar de nada, não vai comprar nada. Mas eu comprei também para dar de presente para algumas pessoas, então tudo isso entra nessa conta, né? Tá preparado para ir embora? Isso não. Sem dúvidas não. Nosso último dia aqui no Paraíso. Último dia. Vamos embora amanhã, né? Mas Vamos é o último embora dia amanhã. curtindo, né? Vamos ficar hoje o dia todo, amanhã a gente só toma café e vai embora. Então, último dia. Ai, que triste. Vamos voltar para o -4 graus. -2, 0, é o que tá fazendo lá. Mas valeu a pena, né? Valeu muito a pena. A gente curtiu muito, estamos pretos. Vamos voltar pretinhos e felizes de ter tido muito sol. Vitamina D bastante. Vitamina D bastante. Em breve tem mais viagens, né? Em breve terão mais. Breve. Tem que ser breve. Tem que ser. Eu espero que o vídeo, apesar de ter ficado longo, tenha te ajudado de alguma maneira a se planejar e a entender que você pode ter várias experiências no Egito, vai depender do que você está disposto a aceitar e de como você gosta de viajar. Se você gosta de viajar tipo mochileiro, mais, sabe, à vontade, você vai ter outro tipo de gasto diferente do meu. E se você é mais na minha vibe, assim, você sabe que você vai ter um custozinho aí maior na viagem. Não é uma viagem extremamente barata, ela pode ser, como eu disse, dependendo do estilo de viagem que você curte. Então, não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Se você tiver alguma dúvida sobre a viagem ao Egito, você pode me escrever aqui ou pode me seguir no Instagram também, me escrever lá, que lá eu postei muitas coisas, tem um destaque lá só do Cairo, tem um destaque de Hurghada lá para você ver, tem muita informação, tem fotos do nosso hotel, do dia a dia, do café da manhã e etc. Então vai lá, olha lá as fotos, se você tiver dúvida você me escreve, eu vou ficar feliz em saber que você ficou até o final do vídeo, diante de tantas informações que eu trouxe para vocês. Eu queria trazer assim um vídeo bem completinho, com valores e tal, para que vocês entendessem que o Egito pode ser barato, mas aí você vai ter um tipo de experiência, e se você pagar um pouquinho mais caro, você vai ter outro tipo de experiência. E esse é um lugar que eu recomendo, que tá no meu coração, assim como todos os lugares que eu já visitei, que eu amo. Mas quero dizer para vocês aqui, como para fechar, que você não vá por hype para lugar nenhum, independente se é Paris, se é Egito, se é a China, o Japão. Não vá por hype, vá para algum lugar, escolha um destino porque aquele destino está no seu coração, porque você quer muito ter essa experiência, porque você gosta da cultura, porque você tem curiosidade, por algum motivo que seja seu e não um motivo alheio, sabe? Um motivo, porque eu quero postar na rede social que eu estive lá. Não vá por isso, porque você vai se frustrar. Vá porque você realmente quer viver aquela situação, aquele país. Você quer conhecer um pouco mais da cultura. Você está aberto àquela cultura porque ela tem algum significado para você. Então faça por isso. Esse é o meu conselho sempre de viagens. Viagens podem ser enriquecedoras, mas ela também pode ser muito frustrante, dependendo do porquê que você está indo para aquele lugar em específico. Então é isso, o vídeo ficou longo, mas eu espero que vocês tenham ficado até o final. E se você ficou, eu gostaria de saber o que você achou